Bom dia a todos, agradeço a comissão organizadora aí pelo convite, é sempre uma honra estar junto de colegas, amigos, falando sobre um tema que a gente lida todo dia, e gostaria de agradecer quem deu aula antes de mim, porque facilitou um pouco a minha tarefa do ponto de vista didático, mas quando a gente trata de hipertensão pulmonar e disfunção do ventrículo direito, acabaram dificultando um pouco a minha vida como cirurgião, e aí a gente vai tentar falar um pouco sobre isso. Então, quando a gente fala da insuficiência tricúspide, a gente vê que é um problema de saúde global, né? Isso porque, na maior parte das vezes, como é demonstrado aqui nesse gráfico, a gente vê que a insuficiência tricúspide é secundária, na grande maioria dos casos, e ela tem uma grande associação com a progressão da idade, e principalmente porque quando a gente combina a insuficiência tricúspide com as demais valvopatias, a gente vê que, do ponto de vista secundário, ela é um problema crescente ao longo do tempo, né? Porque conforme a idade aumenta, mais valvopatias, principalmente do coração esquerdo, e maior repercussão do lado direito do coração. Isso, de acordo com o que o Antônio citou bem, a gente vê que cada vez mais a nossa avaliação do ponto de vista de indicação cirúrgica, seja de intervenção percutânea ou cirúrgica, a gente tem que pensar talvez muito mais e talvez isso faça com que se mudem as indicações na próxima década, eu acredito, que se deva levar muito mais em consideração o dano cardíaco causado pela valvopatia do que simplesmente o sintoma, a presença do sintoma ou a presença de algum complicador, podendo ter um diagnóstico mais precoce e uma intervenção mais precoce nesses pacientes. Quando a gente fala dos desfechos isolados da válvula tricúspide, a gente vê que, considerando um orifício de regurgitação aí acima de 40, que é o padrão atual e mais utilizado para definir como insuficiência tricúspide importante, a gente vê que, em ponto de vista de mortalidade de eventos adversos, quanto maior o grau da insuficiência tricúspide, maior a menor sobrevida e a maior incidência de eventos adversos. Isso independentemente se o paciente está assintomático ou sintomático, a gente vê que a curva é progressivamente maior no paciente que tem um grau de regurgitação tricúspide maior. E muitas vezes a gente pensa, o paciente que tem fibrilação atrial talvez tenha um desfecho pior ou extremamente pior do que um paciente que está em ritmo sinusal, e isso também não é demonstrado, que claramente se vê que a insuficiência tricúspide tem uma evolução pior, mesmo em pacientes que têm o ritmo sinusal. Aqui essa é uma publicação recente do VARC, mostrando alguns critérios e algumas definições sobre as valvopatias e também incluindo nelas a válvula tricúspide, e a gente vê que mais ou menos 80%, como já foi dito anteriormente, 80% dos casos são de origem secundária, muitas vezes relacionadas à valvopatia do coração esquerdo ou até hipertensão pulmonar ou alguma doença pulmonar pré-existente. Aqui só mostrando uma classificação nova, e que aí entra talvez a importância da gente definir a classificação e por que muitas vezes o índice de recorrência da insuficiência tricúspide pode acontecer tanto do ponto de vista da intervenção percutânea ou do ponto de vista cirúrgico, que seria, atualmente a gente tem a classificação como insuficiência importante, qualquer valor de regurgitação, de orifício de regurgitação efetiva acima de 40, como está demonstrado aqui, e com essa classificação nova, com a classificação de grave, massiva ou torrencial, a gente vê que é uma doença progressiva, ela começa com uma doença leve e conforme vai se passando, ela entra num ciclo vicioso, conforme vai se aumentando a sobrecarga de volume, aumentando a dilatação anular e muitas vezes aumentando a dilatação do ventrículo direito, a doença progride até que do ponto de vista ecocardiográfico atinge um nível torrencial. E aí não é muito difícil a gente imaginar que quanto maior o nível da insuficiência tricúspide, maior a dilatação de anel e pior do ponto de vista de complicadores, seja a fibrilação atrial, hipertensão pulmonar ou disfunção do ventrículo direito, mais difícil é a correção da valvopatia tricúspide e o resultado ideal a longo prazo. Então, se a gente imaginar que um paciente que tem uma insuficiência tricúspide torrencial, por exemplo, e que não é raro na nossa realidade, infelizmente, tem um anel tricúspide de 56 ou 60, e a gente não tem muitas vezes o anel como o dispositivo de anel disponível para fazer uma plástica tricúspide, por exemplo, e que esse paciente que tem um anel de 60, muitas vezes já tem uma disfunção de ventrículo direito associada, já tem uma hipertensão pulmonar grave, que quando
O Antônio bem demonstrou uma hipertensão pulmonar acima de 50. Eu fico extremamente feliz quando o paciente só tem 50 de hipertensão pulmonar na nossa realidade. Quando tem 50, a gente fica assim, maravilha, porque na nossa realidade é 80, 90, mais de 100. É muito difícil imaginar que um paciente com uma insuficiência tricúspide torrencial, eu vá conseguir reduzir um anel de 60 para um anel de 27, 29, que é o que ele deveria ter, com uma plástica, seja ela com anel, seja ela sem anel. E é muito difícil imaginar que eu vou conseguir corrigir totalmente essa insuficiência tricúspide. Por quê? Porque se eu fechar a regurgitação tricúspide, o ventrículo direito muitas vezes não tem condição de suportar uma hipertensão pulmonar avançada com uma disfunção já existente. Então, quando a gente discute, talvez essa seja a maior evolução dos últimos tempos da classificação tricúspide. Por quê? Porque é muito, talvez naquele gráfico de sobrevida que eu mostrei antes, talvez tenha que se desmembrar qual a piora a longo prazo do paciente que tem o grau severo de insuficiência tricúspide do paciente que tem a insuficiência tricúspide torrencial, e talvez esse índice seja mais causado pela insuficiência torrencial ou maciça do que o paciente que realmente tem um orifício efetivo de maior que 40 ou um anel próximo de 40, 42, 45, que muitas vezes uma plástica tricúspide é o suficiente. Então, quando eu vejo as diretrizes, atualmente na diretriz brasileira, a indicação classe 1 é basicamente o paciente que vai para uma intervenção valvar do lado esquerdo e que a gente tem que fazer a correção do lado da insuficiência tricúspide também. Os classe 2 envolve basicamente a intervenção, muitas vezes profilática ou concomitante da válvula tricúspide. Quando eu vejo a diretriz americana da mesma maneira, a indicação classe 1 se torna basicamente a intervenção ao mesmo tempo de uma valvopatia do lado esquerdo, e as outras, muitas vezes, levando, como é uma indicação classe 2, levando a decisão ou a opção de quem está naquele momento fazendo a intervenção, principalmente pela presença da hipertensão pulmonar, a presença da hipertensão do ventrículo direito, que pode ser com que a gente opte naquele momento por, infelizmente, não poder mexer naquela válvula, justamente pensando em que o ventrículo direito não vai suportar uma correção total dessa regurgitação. Quando eu olho a diretriz europeia, que é a mais recente, além da intervenção quando tem valvopatia do lado esquerdo, eles indicam também como classe 1 a indicação primária da tricúspide isolada quando não tem disfunção do ventrículo direito. Então, vejam, senhores, que muitas vezes essa decisão de intervir na tricúspide, ou muitas vezes, como a gente brinca lá, é fazer uma plástica meia boca, muitas vezes não é porque a gente não quer fazer uma plástica perfeita, é porque muitas vezes, se a gente fizer a plástica perfeita e tirar toda a regurgitação, o ventrículo direito não vai suportar e a gente não vai conseguir tirar o paciente da sala. Então, quando eu tenho a classe 1, basicamente são durante a intervenção no coração esquerdo ou na diretriz europeia, quando tem uma insuficiência tricúspide sintomática com VD normal, e as classe 2 restritas aí à insuficiência tricúspide relacionada à dilatação de anel ou a uma decisão que muitas vezes é tomada mais pelo heart-team do que pelo cirurgião ou pelo clínico. Então, como o Antônio falou, muitas vezes a gente fica pensando, mas antigamente se tinha esse conceito no passado, se a gente vai intervir na válvula mitral, é preciso intervir na válvula tricúspide? Então, as meta-análises mostram que quando a gente faz a intervenção na válvula tricúspide durante uma cirurgia da válvula mitral, existe um favorecimento do ponto de vista não de sobrevida, muitas vezes, mas do ponto de vista de recorrência da insuficiência tricúspide a longo prazo. E essa meta-análise mostrou o quê? Uma melhora do prognóstico, uma redução da mortalidade geral e cardiovascular, a redução da progressão da insuficiência tricúspide, principalmente com o critério de deixar um anel tricúspide abaixo de 40. E um ponto importante, eu não combinei isso com o Antônio, mas estava descrito nessa meta-análise também, é que, via de regra, a insuficiência tricúspide, quando importante ou maior, ela não melhora simplesmente com a intervenção da valvopatia mitral. Então, esse é um dos principais pilares no porquê que a gente deve intervir na válvula tricúspide durante a cirurgia mitral. Mais uma vez, mostrando o benefício aqui em classe funcional e recorrência da insuficiência tricúspide, quando a gente avalia vários trabalhos e vários desfechos aí ao longo do tempo. Um pouco de técnica cirúrgica, a gente faz uma canulação aórtica bicaval para poder acessar o átrio direito. Aqui a gente tem a válvula tricúspide com a localização do nó atrioventricular, e é por isso que basicamente os anéis tricúspides não são completos, eles têm um gap nessa região. Aqui mostrando o critério que a gente usa como dilatação, que é a comissura anteroseptal e a comissura anteroposterior. Então é esse o valor que a gente precisa para como o sentido da dilatação ocorre nesse segmento. A gente precisa de uma dilatação acima de 40 milímetros nessa região para definir que o anel tricúspide está dilatado.
E aí a primeira técnica que foi dita, que foi uma das mais antigas, é a anuloplastia com sutura, que basicamente é utilizado um fio de sutura sem o anel protético como suporte, e ela vai desde da comissura anteroseptal, lembrando que o nó atrioventricular fica nessa região, é uma sutura feita em dupla camada, então a gente passa um fio de sutura 2 vezes, ancorado num pled, que a gente chama. Se mede esse anel com o próprio medidor da válvula mitral, a gente utiliza, e aí é um medidor que, para ficar ideal, tem que ficar entre 25 a 29, mas muitas vezes, por exemplo, se eu quero tirar um paciente de uma insuficiência tricúspide torrencial, e eu não posso corrigir totalmente essa válvula, eu posso usar um anel 31, 33, para que ele consiga sair de uma torrencial para uma moderada, que provavelmente, do ponto de vista clínico, ele vai ter um benefício muito importante, mas que talvez lá no desfecho, talvez lá, se ele for participar de um estudo, por exemplo, ele vai continuar com uma insuficiência moderada já na saída de sala. E aí o aspecto final da anuloplastia com sutura é esse, lembrando que essa região é onde fica o nó atrioventricular. Quando eu uso a bicuspidização, que é a técnica de Kay, o que eu faço é uma aplicatura excluindo a cúspide posterior. Tá? Então eu passo 2 pontos nessa região, e assim que eu amarro os pontos, a cúspide posterior é excluída, tornando a válvula tricúspide em bicúspide. A grande crítica dessa técnica é que, como ela pode fazer uma dobra, um kinking da coronária direita nessa região, e com o tempo a cúspide posterior da válvula tricúspide pode fibrosar e causar uma recorrência da insuficiência tricúspide também. Aqui mostrando uma outra forma de fazer, que seria a aplicatura dessa região sem a exclusão do folheto posterior. E o que é mais utilizado do ponto de vista de melhores resultados, que a gente vai ver, é a anuloplastia com anel. Aqui a gente mede justamente a comissura anteroseptal e a comissura anteroposterior, passa os pontos de maneira separada e aí faz a fixação de um anel protético que mantém o suporte desse anel e que mantém a melhora da coaptação tricúspide, mas lembrando que, assim como a troca valvar, é uma correção tricúspide que fica basicamente sem refluxo. Lembrando que nem todos os pacientes com hipertensão pulmonar ou com disfunção do VD têm a possibilidade clínica ou a possibilidade hemodinâmica de ser corrigido totalmente. E a troca valvar, quando a gente não tem uma opção da plástica, também pode ser utilizada. E aqui só mostrando o implante de uma bioprótese, que é a prótese preferencial para a posição tricúspide, onde a gente faz a passagem dos pontos e faz a fixação da válvula, aqui mostrando numa visão onde as hastes da prótese acabam ficando dentro do ventrículo direito. Quando a gente olha as técnicas de plástica, a gente vê que quando a gente faz uma plástica com sutura, basicamente elas são plásticas mais baratas, porque a gente utiliza basicamente um fio de sutura, tá? Mas elas têm um índice de recorrência maior do que quando é utilizado o anel, e aí a gente pode usar o anel rígido ou a banda flexível, e aí, que são mais caras, obviamente, porque é mais um dispositivo associado à cirurgia, mas que acabam tendo uma recorrência da insuficiência tricúspide menor. Quando a gente olha, então, quais as técnicas a serem utilizadas, a gente vê que, a longo prazo, a utilização do anel traz uma recorrência, e aí a gente vê que uma diferença principal é entre 5 a 10 anos. A partir desse termo de segmento, a gente vê que o anel faz diferença, mostrando que, em termos de recorrência da insuficiência tricúspide e de sobrevida, existe uma melhora quando a gente usa o anel, e que aí, quando a gente divide a técnica do anel, a técnica de sutura entre a bicuspidização e a técnica de Devega, a gente vê que, a longo prazo, a técnica de Devega, embora seja pior que a técnica do anel, a gente tem uma recorrência e uma sobrevida melhor quando a gente utiliza essa técnica. Quando a gente olha a comparação, a gente vê que, basicamente, o que os trabalhos mostram é que não existe uma diferença de sobrevida, e, basicamente, a diferença entre os trabalhos é a recorrência da insuficiência tricúspide, né, a longo prazo, mostrando que, quando a gente usa o anel, o índice de recorrência é menor, o jato é menor, o ERA é menor do que quando a gente usa o grupo de sutura. E, nessa meta-análise, foi mostrado que o quê? Quando eu comparo, por exemplo, não fazer nada com a válvula tricúspide e fazer todas as técnicas de intervenção, tem uma melhora significativa quando eu comparo e não fazer nada, mostrando que realmente quando só a intervenção mitral não é capaz de melhorar a insuficiência tricúspide. Mas quando eu comparo o anel
com a sutura, por exemplo, o anel rígido, existe uma queda em 64% na recorrência a longo prazo, mostrando que o anel rígido é melhor do que a sutura simples. Quando eu comparo o anel com o anel flexível, com a banda flexível, existe uma melhora de 32%, uma diminuição de 32% da recorrência a longo prazo. E quando eu comparo, obviamente, o anel rígido com a não intervenção, essa queda ocorre em mais de 85%, mostrando que das técnicas, o anel rígido ainda é o que tem menor recorrência. Aqui só mostrando um estudo de longo prazo, de 18 anos, mostrando que quando a gente usa a técnica com sutura, nos primeiros anos não existe uma diferença tão clara, mas que quando a gente parte aí acima de 5 anos, a gente vê que a longo prazo o anel rígido tem uma taxa de recorrência da insuficiência tricúspide menor do que a técnica com sutura. Então, esse é um outro trabalho que mostrou a comparação entre as técnicas, não houve mortalidade precoce ou tardia, como a maioria dos trabalhos não mostra, não teve diferença em complicação pós-operatória, mas quando a gente usa o suporte ou de banda flexível ou de anel, a gente vê que tem uma menor recorrência do refluxo tricúspide, melhora da fração do ventrículo esquerdo, talvez por estar associado também à cirurgia do coração esquerdo, melhora de classe funcional e melhora da pressão pulmonar. E aqui só mostrando, mas por que a gente fala tanto da plástica e não fala da troca? A troca é uma opção boa do ponto de vista de recorrência. Como eu disse, a troca, a gente acaba excluindo a questão operador dependente, como foi citado, porque a troca, basicamente, a gente põe uma prótese no lugar da válvula, mas quando a gente compara a taxa de injúria do nó atrioventricular com implante de marca-passo, por exemplo, a troca acaba sendo muito mais problemática do que as técnicas de plastia da válvula tricúspide. Obrigado.